Muito bem, nosso assunto hoje é a seguinte pergunta: você ainda acredita nesse negócio de dízimos? Você ainda acredita neste negócio de dízimos? Esta é uma pergunta que hoje ela tem sido formulada para todos os lugares. Muita gente, muitos servos de Deus, muitas pessoas de boa índole, muitas pessoas honestas querem saber para ter uma certeza do que estão fazendo. E os desonestos também querem saber para ter uma certeza de que se eles estão certo ou errado também em suas colocações. E tem gerado grandes polêmicas, principalmente nesses dias agora em que estamos atravessando. Nós vemos muitas postagens, nós vemos muitas perguntas a respeito. E a pergunta continua passando de um canto para outro, continua passando também, atravessando, eu diria, até o planeta. Todos querem saber, você ainda acredita neste negócio de dízimos? Que pergunta importante. Isso tem se multiplicado, vou lhe dizer por quê. Devido aos tempos que estamos atravessando e a multiplicação da quantidade de obreiros, pastores, vamos dizer assim, líderes, não é? Pescadores de dízimo, vamos dizer dessa forma. Eu sei que é um tanto grotesca, um tanto pesada, mas é a grande realidade. Existem muitos que no meio do povo de Deus, não fazem parte do povo de Deus, é claro, mas estão no meio. Assim como o vulgo estava no meio do povo que saiu do Egito, terá também, como já temos dito. Não são todos que estão na igreja que serão arrebatados, vocês sabem, já tratamos desse assunto. Então também não são todos que se dizem ministros, obreiros. Paulo disse que até Satanás, com seus ministros, eles se transfiguram em anjos de luz. O que quer dizer isso? Há uma forma deles se infiltrarem. Já foi dito por Judas, foi dito por Pedro também. Eu estou falando do Judas, não Iscariote. Eles dizem nas suas cartas que se introduzirão muitos no nosso meio, como foi feito também no passado. Então se fazem hoje. E que também eles fariam as mesmas coisas que foram feitas no passado. E então, o que isso pode trazer para hoje? Traz a seguinte pergunta: você ainda é de acreditar, você ainda acredita nesse negócio de dízimo? Porque alguém vê muitas coisas erradas sendo feitas por pessoas que se dizem ministros e estão interessados exatamente na tal partícula chamada dízimos. Então leva a muitos descrer e até acreditar que seja uma colocação dogmática, simplesmente com um intuito, um interesse, com um foco, com uma posição ou com uma visão exatamente daquilo. Quer dizer, eu busco apenas isso, não me interesso no restante. Então vamos analisar. São tantos pescadores de dízimo que estão indo nas casas atrás de dízimos e outras coisas que levam os mais céticos a desacreditarem. E levam também os próprios servos de Deus, muitas vezes, titubearem e perguntarem a si mesmo: será que isso está certo? Será que é lógico? E aí começam as controvérsias. Será que é de Deus? Quantas pessoas me procuram para fazer essas perguntas? Inclusive, esta semana me foi perguntado. Semana passada me foi perguntado: pastor, dízimo não é uma coisa da lei? Pastor, dízimo ainda está em voga hoje? Pastor, dízimo deve ser devolvido, pago, dado, sei lá. Pastor, Jesus não aboliu o dízimo? A graça não nos isentou da lei, etc, etc. Então vamos lá. A palavra dízimos, o que significa isso? A palavra dízimos, todos me perguntam: pastor, mas dízimo é 10ª parte, é 10%, é 20%, é 30%? O que é na verdade dízimo? Porque nos fala que é 10%. Mas onde está na Bíblia escrito 10%, pastor? E ninguém acha, porque realmente não tem na Bíblia. A Bíblia contém 31.173 versículos, e desses versículos, nenhum está escrito em português, para nós vermos escrito 10% é o dízimo.
Isso leva as pessoas a ficarem preocupadas, porque eles leem a Bíblia em português e assim não encontrando, eles ficam na dúvida. E é por isso que nós temos essa live hoje. A palavra dízimo, diretamente do hebraico, literalmente, ela está escrito maazé, onde nós leríamos em português como um apóstolo, vamos dizer assim, M-A, apóstolo, A-Z. Então seria maazé. E isso literalmente também no hebraico significa a 10ª parte. Por isso, maazé. A 10ª parte, concluímos logicamente que significa 10%. E isso é o dízimo. Isso foi praticado muito antes da lei. 430 anos antes da lei, Abraão já praticava o dízimo. A lei ainda ia acontecer, ainda ia aparecer, ainda ia nascer o homem que nos traria a lei para o povo de Israel, que foi Moisés. Então o dízimo já era praticado. E você encontra isso pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo de número 14 e o versículo de número 20, aonde Abraão dá o seu dízimo a Melquisedeque. E o que é mais importante, é bom quando você lê na sua Bíblia com calma, procurar ver o versículo de ponta a ponta. Viu? Gênesis 14, verso 20. Leia com calma, analisando o versículo mesmo na nossa língua portuguesa. Analise ele com bem calma. Primeiro porque diz que ele deu o dízimo de tudo. E isso é muito importante, levar em consideração. Muito bem. E depois nós encontramos o dízimo ainda em Gênesis, ainda no capítulo de número 28, quando nós vemos o próprio filho de Abraão, Jacó, prometendo a Deus que daria também o dízimo de tudo. Se Deus o abençoasse, o desse tudo o que lhe fosse necessário na sua viagem, ele, na volta, daria os dízimos de tudo. E assim continuava. Aí vem a pergunta, será que esse homem havia se dedicado a isso porque aprendeu de seu pai? Será que seu pai costumava fazer isso? Acredito que sim. Da onde ele tirou essa ideia? Ele tirou da própria cabeça? Não. Ali também está Maazé. Então por que ele sabia que Abraão continuamente o fazia? Continuamente ele separava isso? Muito bem. Então nós encontramos também o dízimo que será santo ao Senhor. Você lendo em Levítico capítulo 27, o versículo 32, você vai encontrar essa citação, o Senhor dizendo aos filhos de Israel, o dízimos será santo ao Senhor. Isso também nos leva a meditar. Então quer dizer que o dízimo, mesmo na minha mão, ele era santo ao Senhor? Isso significa que não era meu, então? Eu estava com algo que não pertencia a mim, mas ao Senhor, porque ele é santo ao Senhor. Muito ótimo. Isso significava o quê? Além dele ser antes da lei, não tinha nada a ver com a lei, e o que foi instruído aos filhos de Levi, aos sacerdotes e também ao todo o povo de Israel, é que o dízimo fosse um reconhecimento de que todo o fôlego de vida que há do homem foi dado por Deus. Então tudo que o homem possui não seria seu, mas de Deus, como reconhecimento de que Deus é a figura acima de tudo, o doador de tudo, o dono de tudo, dono até mesmo das nossas próprias vidas e do fôlego de vida. Por isso Deus o instruiu na lei que eles o fizessem assim. 430 anos depois, acredito eu que assim como Abraão, diz a carta aos Hebreus, deu dízimo até por Levi, que estava em seus lombos, diz o escritor da carta. Isso, se Abraão está 430 anos antes da lei, logicamente todos os seus filhos tinham a mesma prática, todos os descendentes até a lei tinham a mesma prática. E é quando ele passa a ser incorporado na lei, como uma prática muito boa. Deus devia ter achado ela maravilhosa e colocou ali, porque já havia instruído Abraão de que assim o fizesse. Eu gostaria também, antes de adentrar mais no assunto,
pedir que você não misture, por favor, como muitos fazem, dízimos com ofertas. Até porque haviam muitas ofertas em Israel. Havia oferta pelo pecado, havia oferta voluntária, havia oferta pelo príncipe, havia oferta de cheiro agradável, enfim, havia muitas ofertas. Havia as ofertas alçadas, que ela foi praticada também por Esdras, Neemias, etc. Havia muitas ofertas pacíficas, eram muitas. E não se pode confundir, porque até hoje essas ofertas existem também de forma diferente, porém com finalidade diferente. Assim também o dízimo tem sua finalidade e as ofertas também. Por isso eu disse, não misture, até que eu adentre um pouquinho mais no assunto para você entender. Vamos lá então. Ele diz em Levítico 27:32 que o dízimo será santo ao Senhor. Então é uma santidade. E se é santidade, devemos ter cuidado. Deveria todo israelita ter cuidado na época, porque assim também eram os vasos de ouro que estavam no templo. E esses vasos de ouro, no dia que foi pego por aquele neto de Nabucodonosor, deu problema. Apareceu metade da mão escrevendo na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, encerrou o tempo. Ele havia pegado os vasos de ouro e estava usando ali para dar louvores a outros deuses. Mas não vamos nos deparar aqui, vamos chegar mais em frente. Números, capítulo 18, verso 26, tem um sistema importante também, falando sobre os dízimos do Senhor, que também eram santo ao Senhor. Vou pular devido à hora. Se você for em Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 17, está dizendo bem claramente que o dízimo não poderia ser comido dentro das tuas portas. O que quer dizer isso? Você não podia comê-lo, usufruir dele. Então, ele era separado e santo ao Senhor. Está dito, não poderás comer. E não é só o dízimo, diz que as ofertas também não poderiam ser comidas dentro da tua casa, dentro das tuas portas. Eram separados para o Senhor. Então, dízimos e ofertas, eles são separados. Mas, por favor, não misture um com o outro, porque as finalidades são diferentes. Os empregos são diferentes também, e também a sua característica é muito diferente, ok? Jesus não se ofereceu como dízimo, porque dízimo é uma devolução. Jesus ofereceu-se como oferta de cheiro agradável ao Pai, como oferta pacífica. Veja a diferença. Então, as características, assim como as finalidades, são muito diferentes. Não podem ser misturadas. Muito bem. Então, nós encontramos também o dízimo como justificado por Jesus. Pastor, mas então o senhor está dizendo a mesma coisa? Vamos à pergunta. Você ainda acredita nesse negócio de dízimo ainda hoje? Você ainda acredita nesse negócio de dízimos? Pois então nós encontramos em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fazendo uma alusão àqueles homens que ali estavam, os fariseus, saduceus. E o que eles diziam? Jesus dizia para eles que eles davam o dízimo de tudo. E eles davam até da hortelã, do cominho e do endro. Olha, das coisas, das hortaliças que estavam lá na horta deles, davam o dízimo. Eles eram fiéis nesse sentido, mas eles esqueciam outras coisas, como a misericórdia, a justiça, o juízo. Jesus cita essas três coisas para eles, que eles não deviam esquecer. Mas aí Jesus diz, devias, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que ele estava dizendo? Que o dízimo eles deveriam dar. Jesus está agora trazendo a graça. Então o dízimo foi incorporado também por Jesus na graça. Se ele diz devias fazer essas coisas e não omitir aquelas, ele está dizendo que era um dever, que o dízimo continuava um dever. Muito bem, se era um dever, Jesus estava pregando em Israel. Não havia necessidade de que ele falasse para ninguém a respeito daquilo que já era uma prática. Até porque, quando nós chegamos no dia de Pentecostes, aquele povo veio de vários lugares. Eles vinham de outros países e eles traziam suas ofertas e dízimos.
É tanto que havia ali uma quantidade de nações. E eles ouviam falar na própria língua. É o que declara a Bíblia. Os discípulos cheios do Espírito Santo, sendo usados por Deus, agora pelo Espírito de Deus, falando na própria língua deles. E aqui esse povo, o que tinham ido fazer no templo? Levar seus dízimos e ofertas. Adorar a Deus com seus dízimos e ofertas. Então, dízimos e ofertas são também utensílio, vou até usar esse termo, ou objetos de prática, de louvor e adoração a Deus. Quando você dá seu dízimo e oferta, ele estava dizendo que estavam adorando a Deus, com dízimos e oferta, como alguns até chegam a usar hoje. Jesus então justifica o dízimo para hoje. Nesse caso, ele não foi tirado, ele não foi excluído, ele não foi tirado da graça. Muito bem, mas como eu vou saber que ele permanece na graça ainda? Por quê? Porque Jesus estava numa época de transição. Essa época de transição, muita coisa estava acontecendo. Então Jesus, falando disso, o que ele fez? Ele simplesmente manteve, mas e agora o decorrer? Porque os pontos doutrinários, gostaria que você frisasse muito isso, os pontos doutrinários foram estabelecidos pela igreja, a noiva do Cordeiro. É tanto que até a pessoa que substituiu Judas Iscariotes foi colocado pela autoridade dos apóstolos. A nossa Bíblia diz que nós estamos sendo, a igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Veja, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, quer dizer, somos cada um tijolinho colocado em cima do alicerce que já está feito, que é o fundamento dos apóstolos. E essa palavra fundamento, ela aparece também depois em Apocalipse, na Jerusalém Celestial, aonde os 12 fundamentos são os 12 apóstolos do Cordeiro. Muito bem, então ali está sendo colocados os fundamentos doutrinários. E esses fundamentos doutrinários havia de ser escrito ainda, não estava escrito. Jesus deixou para que os apóstolos fizessem. Jesus nunca consagrou. Depois você vê o meu estudo lá no YouTube, os dons ministeriais, onde eu já comecei a falar sobre o dom de apóstolo, o que é. Então Jesus nunca consagrou um pastor, Jesus nunca consagrou missionário, nunca consagrou evangelista, nem diáconos, nem presbítero. Isso aqui era trabalho para os apóstolos. Quando ele consagra apóstolo, ele já coloca autoridade nele para consagrar os demais. Depois aparece pela primeira vez os 7 diáconos, consagrado pelos apóstolos. Muito bem, então os mesmos apóstolos e escritores, eles determinavam os pontos doutrinários. E como vamos encontrar então esse tal dízimo agora na graça? Você vai muito facinho na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, e o versículo 2 até o 5. Capítulo 7 de carta aos Hebreus, do versículo 2 ao 5, você vai encontrar as colocações. Ele diz: os que aqui recebem o sacerdócio têm também o mandamento de receber os dízimos. Os que aqui recebem, a carta aos Hebreus não foi feita por Jesus, nem foi escrita por um dos apóstolos primeiro que estavam ali, mas dos descendentes que vieram posteriormente. Assista o meu estudo sobre as 4 classes de apóstolos, e você vai entender o que eu estou dizendo. Muito bem, então ele foi posteriormente colocado. Se ele diz: os que aqui recebem o sacerdócio têm a autoridade, o mandamento de receber dízimo, isso quer dizer que era praticado até naqueles dias pelo autor da carta aos Hebreus, que era cristão, era um homem da graça, e que autorizava a mesma situação e que justificava a entrega dos dízimos. Isso quer dizer que não havia necessidade, por isso você não encontra Jesus pedindo para trazer o dízimo, você não encontra Paulo mandando trazer dízimo, Paulo pede ofertas, mas você não vê ele pedir dízimo. Por quê? Porque ele já sabia que isso era uma obrigação, além de obrigação, era uma outra forma de você adorar a Deus. Você adora com dízimos e ofertas. Veja que Malaquias diz: trazei os vossos dízimos, não é assim? As vossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, não é? E aí eu repreenderei o devorador por causa de vocês. Muito bem, então vamos lá. Como nós vamos encontrar isso também? Nós vamos encontrar isso hoje, ainda com Jesus, um versículo que eu gosto de citar sempre aqueles que me perguntam. Por exemplo, Mateus, capítulo 5, e o versículo de número 20,
aonde Jesus declara abertamente. Ele diz, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é isso? Veja que Jesus fala de um fariseu que orava e ele dizia, levantando o rosto para cima, dizia, eu não sou como esse publicano, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele se justificava até com os próprios dízimos. Disse Jesus que o publicano foi justificado. Ele não fazia nada disso. Ele era um homem desviado, mas ele estava pedindo a misericórdia de Deus. Então, precisa fazer os dois. Por isso ele repreendeu e disse, vocês dão o dízimo de tudo, mas você esquece a justiça, a misericórdia e o juízo. Então, vamos guardar bem isso e levar em conta, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, declarou Jesus Cristo, entrarei no reino dos céus. Pastor, e o que quer dizer isso hoje? O que eu quero dizer é que está cheio de fariseus ainda hoje. Está cheio de escribas ainda hoje. Eu não estou falando fariseu no sentido pejorativo. Pelo amor de Deus, entenda. Esses fariseus são judeus que estão nesse momento trabalhando em Israel. Os escribas são aqueles que compilam a Bíblia, o Velho Testamento, e existem hoje em Israel quantidade de pessoas dedicadas 24 horas somente a recompilar Bíblias, quer dizer, Velho Testamento, no meio dos hebreus. São os escribas de hoje. Eles só se modernizaram com computadores nas mãos, mas eles permanecem. E também os fariseus que estão trabalhando lá, isso aqui, fariseu, não é o que o povo chama hoje de pessoa falsa. Os fariseus da época, eles eram falsos. Tornou-se um estigma isso. Porém, fariseu é uma estirpe, é um grupo doutrinário que usa a doutrina farisaica em Israel e que está permeado, cheio disso hoje ainda. Eles são fiéis em tudo, os fariseus. Eles acreditavam em ressurreição, que os saduceus não acreditavam, por isso se distinguia, e eram os fariseus. Então agora entenda bem, eles existem ainda hoje, e eles, como existem hoje, também dão o dízimo de tudo, também são justos em tudo. E aí Jesus deixa bem registrado, se a minha e a tua justiça não exceder a deles, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Se eles são reais, justos nesses pontinhos pequenos, nós precisamos ultrapassá-los, que é para poder assegurar a nossa entrada no reino dos céus. Muito bem, então já podemos entender que o dízimo é real, que o dízimo está sancionado hoje na graça, que não é apenas algo da lei. Basta ler a Bíblia com calma e você vai perceber, sem muito esforço, pelo que está escrito, pelos escritos do Senhor. Aí você pode ainda perguntar, pastor, por que Paulo não mandava? Porque, como já disse, era algo tão normal que não havia necessidade. Ele se preocupava mais com as ofertas. Mas aí vem outra pergunta, pastor, e por que então? Para que serve o dízimo? Para que era dado? Você vai encontrar muita gente hoje dizendo, devia, ao invés de dar os dízimos, devia dar isso para uma família necessitada, devia ajudar o pobre necessitado, devia dar para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, matar a fome da África. Já vi tanta gente falar isso. E aí eu perguntaria, será que você não está querendo colocar a fome da África, o necessitado, no lugar de Deus? Porque o dízimo é santo ao Senhor e não necessitado? Nenhum lugar da Bíblia manda fazer isso. As únicas colocações a respeito significava que se você estivesse em viagem, na época da lei, e não tivesse um lugar para dar seu dízimo, porque só podia dar no templo. Por isso as nações, no dia de Pentecoste, as pessoas vinham de outras nações para dar no templo, só podia ser dado lá. Trazei o vosso dízimo à casa do tesouro. Quer dizer, um lugar certo, a tesouraria do templo. Muito bem. Então, se você estivesse em viagem, uma viagem que demoraria 1, 2 anos, não pudesse levar seu dízimo lá, o que você tinha que fazer? Ele mandava chamar a viúva, o órfão, o estrangeiro, todos que estivessem junto com você, faria ali um banquete. E veja que a bebida forte não era sancionada aos israelitas. Mas nesse caso, até a bebida forte, cita a Bíblia,
você poderia comprar e beber junto e se embebedar com eles. É o que diz a Bíblia. Se estivesse fora, veja que a mãe de Lemuel, no capítulo 31 de Provérbios, diz: para quem são os ais, para quem é bebida forte? Para aqueles amargurados de espírito, dá a eles. Então, quando ele estava estrangeiro, fora da sua pátria, triste, querendo dar o dízimo, não podia. Ele podia até se embebedar, porque ele podia dar o seu dízimo ali. Por favor, não esqueça. Isso aqui eu estou falando de lei e não graça. Não vá se embebedar hoje com bebida forte e dizer que o pastor Salomão disse para você beber. Pelo contrário, bebida forte, quem sabe eu trarei um estudo sobre isso, não é para cristão. Cristão não bebe bebida forte. Você vai encontrar muitos pastores dizendo: eu bebo e não dói a consciência. Isso não tem na Bíblia. Isso é a cabeça desse tal pastor, ok? Sobre isso talvez faremos um outro estudo sobre vinho e o que é bebida forte, tá bom? Graças a Deus que essa boca não entra cerveja, vinho, nada disso, nenhuma bebida forte há simplesmente 34 anos. Graças a Deus, e nunca vai entrar, pode ter certeza. Bebida não é para cristão. Cristão não pode beber, tá bom? Muito bem, então vamos em frente. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. Vamos em frente então. Então, pastor, quer dizer que eu dando dízimo, para que serve o meu dízimo? Não é para a viúva e o órfão, não é para o estrangeiro. Então, para que é o meu dízimo? Preste atenção, são duas colocações separadas. A primeira é o sacerdote que vai receber, e a segunda é você que vai dar o seu dízimo. Então, veja que são duas posições diferentes, das quais Deus é o verdadeiro juiz. Primeiro, ele fala assim em Malaquias: roubará o homem a Deus? O que é isso? Quando você dá o seu dízimo pela metade, você está roubando a Deus. Quando você ganha R$2.000 e você dá R$100 de dízimo, você é um verdadeiro ladrão de Deus, porque deu pela metade e é santo ao Senhor, e você está roubando o que é santo ao Senhor. E quando você não dá, você é um ladrão total. E isso é o que nos ensina Malaquias capítulo 3, verso 8 até o 10. Outra coisa, para que você dá o seu dízimo? Como? Para quem? Isso levaria tempo, por isso eu disse que não temos tanto tempo aqui nessa live. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: como devo dar o meu dízimo? Esqueça o sacerdote que vai receber, por enquanto, depois falaremos disso. Esqueça, pense em você, como você deve dar o seu dízimo. Aqui tem um modelo, você encontra na sua Bíblia. Quando você lê Deuteronômio 26, verso 5, ali tem um modelo indicado por Deus, que é exatamente a oração daquele que dá o dízimo. Marque aí Deuteronômio 26, verso 5. É a oração de quem deve dar o dízimo. Na hora de dar o seu dízimo, ele disse que o povo de Israel teria que chegar no templo e dizer: Ciro miserável foi meu pai, com poucas almas chegou aqui. Olha, reconhecimento. Olha como ele se intitulava: miserável. Será que você não é aquele que dá o seu dízimo dizendo: eu sou pancoso, eu tenho muito? Imagina se você tivesse um salário de Neymar e você daria o seu dízimo. Dá para rir, não é? Será que você teria coragem? Por isso só os fiéis podem fazer isso. É uma forma de honrar e dizer: Deus, eu sou miserável. A primeira coisa que ele tinha que fazer era reconhecer que ele nada tinha, era um miserável. Tudo que ele tinha era de Deus. Como disse Jó: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa era a posição de Jó. Nós cantamos, mas não queremos viver o negócio na pele. Então ele chegava diante do sacerdote, pegava seu dízimo e dizia: está aqui, olha, Ciro miserável foi meu pai, quer dizer, sou filho de miserável, sou miserável, mas Deus me deu tudo isso em abundância, agora estou devolvendo, reconhecendo que Ele é o meu Deus. Senão isso aqui não tem valor. Dízimo não tem valor se não for um reconhecimento íntimo seu para com Deus. Senão não tem valor nenhum. Perde totalmente o valor. Não serve para nada. É apenas dinheiro que você está dando lá e nada mais, ok? Então, primeira coisa é honrar ao Senhor. Está escrito bem claro: honra o Senhor, estou estando agora Provérbios. Honra o Senhor
com as tuas fazendas, não é? O que tu tem na tua fazenda e as primícias de toda a tua renda. Então o dízimo é a primícia de tudo. Você tira 10%, que é Maasé, e dá ao Senhor. Pastor, eu sou empregado, eu ganho R$1.000, R$2.000 por mês, porém me desconta 500 de 200 de 100 de, e aí eu só recebo lá de minhas mãos 1.100. Eu dou dízimo de 110? Não, você dá dízimo de 200. Pastor, mas foi descontado, INPS, descontado imposto sindical. Não interessa. Tudo que foi descontado foi para o teu bem, para você. Você teria que pagar de algum outro lugar se quisesse tê-los. Então, você vai dar de tudo. O exemplo é esse. Deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo é do bruto e não do líquido. Pastor, eu sou pintor e eu compro a tinta e vou agora pintar as paredes. Eu gastei X com lata de tinta e ninguém me deu dinheiro para iniciar o trabalho. Eu vou gastar R$100 com lata de tinta, por exemplo, latinhas pequenas, e o que eu peguei de serviço são R$2.000. O que eu faço? Eu gastei 100 de tinta, eu gastei 50 de pincéis, eu gastei... Tá, muito bem. Então você vai tirar os 150 que gastou, que investiu, e você agora dá o dízimo do restante. Porque esse material ficou lá. Você não trouxe, você não ganhou, não é sua renda. Então diz para honrar o Senhor com as tuas fazendas, quer dizer, o que você já possui, e com as primícias de toda a tua renda, quer dizer, o teu lucro, o que você ganhou. Quando você trabalha, dá do bruto. Quando você investe, retira o que você investiu, exceto se você tiver pedido adiantamento. Então é diferente. Outra coisa que muita gente pergunta, pastor, eu recebo o pagamento no dia 10, mas eu não tenho dinheiro para dar o dízimo, senão me faltaria. O que eu faço? Eu espero no dia 20, que vai vir meu adiantamento, e eu dou o dízimo. Você está roubando a Deus. Você está dando o dízimo do que você ainda vai receber, vai trabalhar. Se você morrer agora, você comeu o outro e não concluiu o seu mês de trabalho. Então você está dando um dízimo errado. Aprenda a dar o correto. O dízimo é uma demonstração de fé em primeiro lugar. Por isso, mas é a 10ª parte, você está devolvendo o que não é seu, o que você já ganhou, que você tem em mão, que Deus te deu, que não é seu. Aprenda pelo INPS. Aprenda pelo imposto de renda, que é colocado e você tem que pagar só porque passou pelas suas mãos. Assim é o que o teu Deus te dá. Você vai sair dessa vida, você não vai levar nada, você apenas administrou o que Deus te deu. Muito bem, então vamos lá. Sem roubar a Deus, você dá seu dízimo e também não para desagradar também o Senhor com a forma errada. Primeiro é para agradar a Deus e não para desagradá-lo. Por exemplo, lá vai, que muita gente me pergunta, e o que pregam por aí, por muitas igrejas, trazei o vosso dízimo, não é isso? Como diz Malaquias, pega esse Malaquias cru do jeito que está ali e não dá uma arrumadinha primeiro para explicar. Quando eu digo cru, é de uma forma que a pessoa não vai entender. Quando um crente vai para a igreja, meus irmãos, ele vai com uma Bíblia nas mãos. Isso significa, ministro, obreiro, pastor, que a Bíblia ele já tem. O que ele precisa ali, como o eunuco da rainha de Candace, é de alguém que o explique o que está ali. Para isso, Deus levantou e instituiu ministros, obreiros para isso. Por isso, ele mandou Filipe até o eunuco da rainha de Candace para explicar. Ele já tinha a Bíblia, já tinha um rolo na mão, mas precisava de alguém que o explicasse. Assim também não é pegar Malaquias cru do jeito que está ali, sem explicar, porque isso ele já tem em mãos. Explique para ele. Por exemplo, muitos cristãos e muitos pastores mandam dar o dízimo para repreender o devorador. Chegou-se a criar até uma doutrina de que a oração e jejum, ela expulsa demônio. Mas existe demônio que só se expulsa somente com o dízimo. Olha que doutrina foi criada. E isso não existe. Não deu seu dízimo para expulsar o devorador. Não deu seu dízimo para expulsar demônio. Ele não tem poder para expulsar demônio. Expulsar demônio você expulsa em nome de Jesus. Foi Jesus quem disse. Ele nunca disse, em
dízimo expulsarão demônios. Pelo contrário, ele usa Marcos, você lembra? 16, verso 15 a seguir, ide por todo mundo pregar o evangelho, esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ele nunca disse que curaria com dízimo, nunca disse que expulsaria demônio com dízimo, em lugar nenhum. Não existe isso. O poderoso não... Olha, se dízimo expulsasse demônio, o povo de Israel tinha ali muita gente expulsando demônio. Você não encontra em lugar nenhum. Nem Davi expulsou o demônio. Ele tocava a harpa e o espírito mau se afastava um pouco de Saul, depois voltava. Agora você não. Você é um cristão com autoridade para expulsar demônios. Expulsar demônio começou de Jesus para frente e os seus discípulos a quem deu poder sobre toda a casta de demônio, disse ele. Ok? Então, dízimo, não se expulsa demônio com ele. Dízimo é simplesmente um reconhecimento seu da parte de Deus. Eu disse que falaria a sua parte. Não temos tempo para tanto, mas pense agora na parte do ministro que vai receber, ok? Essa aí é outra parte. Eu estou falando apenas da sua, tá ok? Para que você entenda bem. Então, você dá dízimo para repreender devorador, significa que você é um ladrão de Deus. Quando Deus diz em Malaquias, para que eles levassem o dízimo para poder repreender, para não o dízimo, mas Deus repreendeu o devorador, é porque eles já estavam roubando a Deus, Deus já os tinha entregue nas mãos do devorador, agora só Deus ia tirá-los, a partir do momento que eles se convertessem e começassem a dar o dízimo deles ao Senhor. Então, como disse Lutero, não é? Há 500 anos atrás, que a última parte, quer dizer, o último membro, a última parte do corpo do homem a se converter é o bolso. Lutero falou isso há 500 anos atrás. Veja que continua em voga ainda hoje. Esse povo não se convertia e os demônios o atormentavam, devoravam. O que quer dizer isso? Eles tinham que agora se converter e voltar às práticas que Deus havia falado. Crente nenhum hoje vai expulsar demônio com dízimo. Quando você estiver sendo devorado, é porque você já foi entregue, já é um ladrão entregue nas mãos dos demônios. Jesus disse, não nos induza à tentação, não nos deixe cair, quer dizer, não nos entregue nas mãos. Agora, se você é fiel, fique tranquilo, dê seu dízimo normalmente, não importa a quantidade, e não importa o que você perdeu também no decorrer de dar o dízimo, que é outra forma que me perguntam. Quantas pessoas doam dízimos e oferta para receber em dobro? Isso também não existe. Será que você está agora querendo comprar a Deus? Deus seria um funcionário seu, no qual você daria o dízimo e ele é obrigado a trabalhar para você. Ah, você dá a oferta e ele é obrigado a trabalhar para você. Você comprou Deus agora, ele é um serviçal seu. Será que isso não são práticas erradas que estão sendo ensinadas? Dízimo você dá aquilo que ele já te deu e que é obrigação entregar porque é santo ao Senhor. Muito bem, então vamos lá. Se você está agora dando o seu dízimo, de que forma você está dando? Como? De que maneira você tem dado o seu dízimo? É uma pergunta importante para você nesta noite. De que forma você está dando o seu dízimo? Cuidado com isso. É muito importante. Além dele ter que declarar que era um miserável, ele tinha que ter uma atitude de humildade para poder honrar aquele que estava recebendo. Você está dando para quê? Existem tantas pessoas hoje, veja como foi explicado para você. Ah, eu vou dar meu dízimo porque vai ajudar na obra. Eu vou dar meu dízimo para manter a obra. Eu vou dar meu dízimo para manter a igreja. Quem disse a você que Jesus precisa de manutenção da sua mão? A igreja está há 2000 anos de pé. E quando ela iniciou, nem eu e você existia. Nem o meu dízimo, nem o teu vai manter a igreja. Jesus nunca pediu dízimo para manter os 12 ou manter os demais. Porque eles sabem quem é poderoso para manter. Você não deve dar dízimo para manter a obra, manter a igreja. O povo de Israel dava para a tribo de Levi. Só os levitas e os sacerdotes podiam receber dízimo. Por quê? Porque eles não tinham nenhuma subsistência, eles não tinham nem terra, não podia ter casa, não podia ter bens, não podia ter nada. Tudo que eles tinham, disse Deus, era
os dízimos e ofertas que eram levados aos sacerdotes, isso mantinha todos eles, não era para faltar nada para eles, porque eles não tinham direito a ter casa nem bens nessa vida. Eles não podiam ter. Quando você encontra um homem chamado Barnabé levando aqueles bens, aquela herdade, no capítulo 5 de Atos, para Pedro, ele vendeu e levou até lá. Quando você encontra ele fazendo isso, é porque ele era levita. E por ser levita, ele estava errado. Ele havia comprado herdades e não podia ter. Ele tinha que devolver aquilo. Ele vende e entrega nos pés dos apóstolos. Serviu de exemplo para os demais levitas, que agora estavam levando também. E é onde entra Ananias e Safira, que leva só a metade e se torna aquele ladrão que acabamos de falar. Quando você dá pela metade, se torna ladrão. Eu estou dando dízimo para agradar o pastor, que é muito meu amigo. Meu amigo, então pare de dar seu dízimo. Seu dízimo não serve para o Senhor, mas para agradar o pastor. Eu estou dando meu dízimo porque a obra está precisando. Então você se tornou um mantenedor. Aquele que mantém a obra de Deus. Você não cresceu muito, não. Vai com calma, calma. Dê para o Senhor. Lembra-se que aquele anjo diz assim para o homem que ia dar oferta: se ofertares, ofertarás ao Senhor. Lembra-te de que Eliseu nem recebeu sequer as ofertas de Naamã. Não, leva de volta. Aquilo ali não era para tipo de oferta devido ao que ele tinha feito. Então, cuidado, você não vai dar dízimo para agradar o pastor, para agradar o fulano, para manter a obra. Você não é mantenedor de obra. Você está entregando aquilo que não é seu e reconhecendo que não pertence a você. Devido aos caçadores ou pescadores de dízimo, que vão até nas casas buscar dízimo das pessoas, ficou esse problema. Mande dízimo para poder manter a igreja, manter isso. Não existe isso. Mande aquilo que Deus mandou que você entregasse. Outra coisa, aonde você está dando o seu dízimo? A Bíblia nos fala que na época era para ele entregar lá no templo. Com a destruição do templo, o povo foi para a Babilônia. E lá começou-se a ter as sinagogas. Quando Jesus entra em cena, ele já entra numa sinagoga. Veja como começa. Em Nazaré, ele entrou numa sinagoga, onde quiseram apedrejá-lo. Era a sua terra natal, vamos dizer assim. Não digo natal, porque ele só cresceu lá. Ele nasceu em Belém, mas cresceu. A maior parte da vida foi em Nazaré, para ser chamado Nazareno. Então, quando ele volta lá na sua própria terra, onde ele cresceu, ninguém queria recebê-lo. E ele foi numa sinagoga. Agora entenda uma coisa, eles levavam o dízimo na sinagoga. A sinagoga era como congregação, e essa por sua vez levava ao templo, quando eles voltaram de Babilônia. Enquanto estavam em Babilônia, eles estavam ali. Quero que você entenda, eu fui empresário muitos anos em São Paulo, na capital, morei no Bom Retiro, o bairro dos judeus, tomava café com eles de manhã. Todo judeu tira seu dízimo e manda daqui para a sinagoga, e a sinagoga que tem lá, se não estou enganado, é Rua da Graça, Rua dos Italianos, não me lembro, não me recordo agora, era bem paralela a José Paulino, onde eu morava. Ali está a sinagoga, bem atrás da quadra onde eu morava, e eles dali mandam para Israel seus dízimos mensalmente, e alguns até semanalmente. E se a nossa justiça não exceder a deles, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Eles continuam hoje. Muito bem, você não dê para agradar o fulano ou beltrano. Cuidado com a forma em que dá o seu dízimo. E cuidado para quem e onde vai dar. Pastor, mas eu estou dando numa obra que está sendo feita ou que está funcionando, mas você sabe se essa obra é de Deus? Porque só podia dar no templo, só podia dar na sinagoga. Você já averigou o caso? Ou você está custeando, financiando algo que Deus nem se agrada? Será que você não está financiando um falso ensinamento, como eu disse na live anterior? Querendo agradar um homem ou alguém? Será que você não está financiando alguém que está levando uma doutrina errada? Mas não tem problema. Não, tem problema sim. Experimente dar o seu dízimo num lugar que não seja um local de pregação da palavra de Deus. Nem vou citar aqui por motivo ético. Mas em uma denominação que não seja nem cristã. Experimente levar o seu dízimo lá. Será que Deus vai receber? Certamente não. Então veja onde você está dando, para quem você está dando. Porque Abraão, ele deu o dízimo de tudo. E para quem ele deu? Ele deu exatamente a Melquisedeque,
que era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que esse o abençoou. Você quer ser abençoado? Mas por quem? Por alguém que às vezes está totalmente fora da vontade de Deus? Por uma denominação que Deus nem mandou abrir lá, mas é vamos dizer, um caçador de dízimo, sei lá, pescador de dízimo. Mas você gostou da pessoa, gostou da colocação, sei lá o quê? Eu quero. Será que isso é para Deus então? Ou você está custeando uma empresa, sei lá o quê? Não vou entrar em detalhes. Mas veja para quem você está dando, onde você está dando. Você está desenvolvendo algo de Deus. Tenha certeza de que esse ministro, de que esse apóstolo, sei lá quem, esteja na direção de Deus para que você possa dar o seu dízimo. Abraão não saiu dando dízimo de qualquer jeito. Ele deu a Melquisedeque, a Bíblia declara, explica certamente dizendo que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Esse tinha autoridade para abençoá-lo e diz que abençoou o pai das promessas, que era ele que tinha a promessa de Deus, Abraão. E diz ainda, ele cita, certamente o menor será abençoado pelo maior. É ali onde você vai ser abençoado. Vai receber o dízimo e abençoá-lo. Ele pode ter autoridade para te abençoar. Caso contrário, você está entregando no lugar aonde você quer agradar ou a um homem ou a alguma pessoa, ou se sentir bem, onde você se sinta bem, como se costuma dizer na linguagem de hoje. Você deve congregar ou ficar no lugar que se sinta bem, que eu sou também totalmente antipartidário disso. Eu não tenho que congregar ou estar onde eu me sinta bem. Eu tenho que estar numa igreja onde Deus quer que eu esteja. E não onde eu me sinta bem, senão eu sou servo meu e não de Deus. Eu tenho que estar num lugar onde muitas vezes ninguém gosta de mim. Muitas vezes onde ninguém aposta em mim. Muitas vezes onde ninguém concorda comigo. Mas que o Senhor quer que eu esteja ali. É ali que Ele quer a mim. Assim Ele quer você. Assim também são seus dízimos e oferta. Tome cuidado com o que você está fazendo, aonde você está entregando, qual a finalidade. Mas é para manter a obra. Não, Deus não quer mantenedor de obra, Ele mantém. Se a obra é dele, Ele mantém. Pode deixar que Ele cuida. Você acha que o noivo não cuidaria da noiva? Eu acho que ele ficaria até com ciúmes, porque o noivo é quem cuida da noiva. Fique tranquilo, cuide de você, da sua alma, da sua manutenção. E procure saber a finalidade. Esse dízimo era a finalidade de manter os sacerdotes levitas para que nada viesse lhes faltar, porque Deus não lhes deu um pedaço de terra na terra. Deu eles só para isso. A parte deles era com Deus. Então, da mesma forma hoje, cuidado. Veja que Melquisedeque, que recebia dízimo, ele era sem princípio e sem fim de dias. Isso quer dizer o quê? Que ele não era terreno. Seu dízimo é para dar para alguém espiritual, que não é terreno. Aqueles que são partidários do meu reino não é desse mundo. Aqueles que estão no interesse de dedicar-se à obra de Deus. Aqueles que levam a palavra de Deus da forma em que ela deve ser explícita, deve ser expandida, deve ser colocada. Procure ver a vida, procure ver o ministério, a vida da pessoa, quem é, para que você possa estar ali filiando-se e recebendo a bênção. Senão, como você receberá a bênção? O que você fez, nada adiantou. Ok? Muito bem, eu acredito que muitos foram bem instruídos a respeito do que é dízimo. Dízimo é maazé, ele é santo ao Senhor, não pode ser tirado de forma alguma. E cuidado, quando você o pegar nas mãos, saiba que você pegou algo de Deus. Você é um fiel depositário que deve levar de volta isso até o local onde Deus te colocou, onde Deus te chamou, onde Deus prescreveu para você. Tirando somente mais uma dúvida que me surgiu agora. Pastor, mas e pastores dão dízimo? Quantos pastores eu conheci que diziam que não precisava dar dízimo? Ele não dava porque ele era o pastor. A Bíblia nos fala do dízimo dos dízimos, sabia disso? É isso que está em Números 18, 26. Depois você lê com calma. Depois que todos os dízimos eram entregues no templo, o sacerdote juntava todos eles, até pegava parte de parte e dava o dízimo dos dízimos ao Senhor. Pois olha, graças a Deus, sou dizimista desde o dia 16 de março de 1986, que eu continuo dizimista e quero morrer dizimista.
porque eu não tenho nada. O que eu recebo é do meu Senhor. O que eu tenho é do meu Senhor. Se agora for tirado o fôlego de vida das minhas narinas, como disse Isaías, deixai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está em seus narizes, porque em que deve ele se estimar? Ele faz a pergunta e encerra o capítulo dele ali. Veja que ali ele está falando disso. Então nada tenho. Se agora minhas narinas se fecharem, ou eu inspirar, ou morrer agora, vai ficar tudo aqui. Então tudo que eu tenho pertence ao meu Senhor. Esse é o reconhecimento do dizimista, que a própria vida, para usufruir do que Ele me deu, pertence a Ele. Eu devo reconhecer isso 24 horas por dia. Ok? Olha, que Deus te abençoe profundamente a tua vida, grandemente e poderosamente e ricamente em tudo seja abundante. Amém?